Bom dia, pessoal, eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula nós vimos um pouquinho sobre gramática, né? Sobre nossa gramática, sobre nossas normas, sobre nossas regras gramaticais. Então acredito que vocês já estão prontos para o próximo passo. E o que seria ver algumas dessas regras, tá? Em outras aulas podemos abordar os outros alicerces que citamos, como a literatura, como a comunicação, tá? Os fundamentos da nossa língua, a leitura. Em outras aulas podemos ver isso, mas hoje vamos ver um pouquinho de gramática na prática, tá? Vamos ver realmente o que é isso. E o que eu escolhi para passar para vocês foi uma coisinha bem simples, tá? Que alguns de vocês podem ser que já tenham se deparado com esse assunto, tá? Quem se deparou, é bom prestar atenção para o quê? Para fortalecer esse conhecimento na mente. Quem nunca viu, tem que prestar atenção 2 vezes, que é para aprender. Quem já viu e não aprendeu, essa é a hora de tentar aprender, para que nesse ano seja tudo muito mais fácil, pois a gente está falando do quê? A gente está falando da classe de palavras, que é o substantivo, tá? Essa é uma classe de palavras muito importante. Ah, professor, o que são classes de palavras? As classes de palavras são como as palavras da nossa língua se dividem, como elas são articuladas e organizadas entre elas, tá? Entre elas e fora delas, né? Umas com as outras e só elas mesmo. Então, o substantivo. O que é substantivo? Primeiramente, é isso que a gente tem que saber, né? O substantivo é uma classe de palavra, como eu disse. Mas para que ela serve? O que ela faz? O substantivo, ele é a classe de palavra que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, tá? O substantivo, ele nomeia, ele serve para dar nome às coisas, para a gente poder se referir a essa caneta aqui, ó. Eu digo, isso é uma caneta. Caneta é um substantivo, tá? Milton, meu nome, Milton. Milton é um substantivo, tá? Temos mais o que? Temos o celular. Celular também é um substantivo. Controle, joystick é um substantivo. Nomes são substantivos. Basicamente, o substantivo ele serve para quê? Ele serve para a gente dar nome aos seres, sejam eles reais ou irreais, tá? Um unicórnio é um ser que não existe, mas que é um substantivo. Dragão é um substantivo também, tá? Assim como o nome de pessoas, nome de lugares, tudo isso. Tudo que vocês imaginarem que a gente puder dar nome é um substantivo, tá? Se tem nome, é substantivo. Substantivo é nome. A palavra substantivo, ela vem disso de substância. O substantivo, ele nomeia as substâncias, tá? As coisas substanciais, tá? Substância não é líquido, não quer dizer algo assim. Substância é algo, tá? É algo que se pode nomear. Não digo nem que se pode ver, que se pode pegar, pois nós temos o que? A gente tem substantivos próprios, que são nomes. Nomes a gente não vê nem pega, a não ser que esteja escrito. Temos os substantivos abstratos, tá? Então, antes de eu me adiantar um pouco, já estou falando alguns tipos aqui, vamos lá. A gente tem que saber que os substantivos eles são classificados em tipos, tá? Temos os tipos de substantivos. E a gente vai ver que existem 9 deles, tá? A gente vai ver alguns deles, mas a gente vai se aprofundar em alguns, tá? Não é todos que a gente vai se aprofundar totalmente nas aulas que forem seguindo. Agora eu quero apresentar para vocês cada um desses substantivos. Primeiramente a gente tem o quê? A gente tem o substantivo comum. Substantivo comum
ele serve para o quê? Serve para a gente dar nome a seres de forma genérica, tá? Ó, isso aqui é uma caneta. Caneta é uma forma genérica, é um nome comum, tá? É um nome qualquer, é um nome genérico. A gente quando a gente vai dar... se a gente vê uma lata de refrigerante, se eu digo refrigerante, é um substantivo o quê? É um substantivo comum. Contudo, se eu falar, eu tenho aqui uma lata de Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola é um substantivo comum? Não. Coca-Cola é um substantivo próprio, tá? E agora a gente passa para o nosso segundo tipo de substantivo. Substantivo próprio. A gente teve o substantivo comum, que é coisas de forma genérica, e temos o substantivo próprio, tá? Substantivo próprio, a gente dá nome a algo em especial. Geralmente eles são grafados com a letra maiúscula no começo, grafados, eles são escritos, tá? São palavras que eles deixam ela de maneira particular, tá? Deixa ela de maneira única. Não única no caso de ser só aquela, mas especial, tá? É algo em especial. Se eu digo eu tenho uma caneta, é uma caneta qualquer. Mas se eu digo eu tenho uma Bic é a marca. Bic é algo em particular, tá? Então, o que pode ser substantivo próprio, tanto países, cidades, estados, nomes de pessoas, nomes próprios, por isso que é chamado de nome próprio, tá? Então, a gente tem exemplo: Paraíba, João Pessoa, Brasil, Milton, João, Bic, Coca-Cola, tá? É sempre algo particular, algo que é só aquele ou só aqueles, ou ele identifica aquela coisa. Ele identifica aquela coisa. Eu tenho um notebook, é o que? É próprio. Agora, se eu digo eu tenho um Dell, quer dizer o quê? Quer dizer que é próprio, tá? Aliás, eu falei próprio antes, Se eu digo que eu tenho um notebook, é comum, tá? Agora, se eu digo eu tenho um Dell, que é a marca dele, é próprio, tá? Então, vamos partir para outro tipo de substantivo. Agora seria o substantivo simples, pessoal. Substantivo simples. Eles são formados por apenas uma palavra, tá? O substantivo simples, ele tem um radical. Somente um radical. E o que é o radical? Radical é a parte da palavra que forma ela. Se a gente tem a palavra casa, o radical de casa é cas, tá? São essas palavras. No futuro a gente vai estudar melhor radical, o que é isso, mas se atentem a perceber se tem uma palavra. Se tiver uma palavra só, é um substantivo simples. Se tem mais de uma, é um substantivo composto. Ah, professor, mas como vai ser um substantivo só se tem mais de uma palavra? Vocês já viram como se escreve a palavra guarda-chuva? Então, G-U-A-R-D-A, hífen, chuva. A palavra continua sendo a mesma, guarda-chuva. São duas palavras, mas elas estão juntas. O que faz o quê? Faz um substantivo composto. Substantivo simples, uma só palavra. Substantivo composto, mais de uma. Mesma coisa com guarda-roupa, beija-flor, girassol, tá? São substantivos comuns. Estão entendendo, pessoal? Qualquer dúvida, escrevam aí na barra de comentários e eu vou estar olhando os comentários de vocês e assim que possível respondendo, tá? Seja em vídeo, se eu achar melhor, ou escrevendo mesmo. Mas podem deixar aí. Temos agora o substantivo concreto. Substantivo concreto, pessoal. Ele dá o nome às palavras reais. Palavras
concretas, tá? Sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares, tá? Se eu digo menina, é concreto. Se eu digo homem, é concreto. Se eu digo cachorro, é concreto. Se eu digo pente, concreto. Se eu digo lápis, é concreto. Se eu digo caneta, é concreto. Se eu digo celular, é concreto. Tá? Se eu digo amor, é concreto? Não. Amor não é concreto, porque amor é um sentimento. Ah, professor, mas o senhor falou que caneta é um substantivo concreto, mas você tinha dito que caneta também é um substantivo simples, assim como é um substantivo comum. Sim, pessoal, uma palavra só pode ser mais de um substantivo. Ela pode ser simples, ela pode ser concreto, e ela pode ser comum, por exemplo. Uma palavra só pode ser os três, sim, nada impede de que ela seja três, tenha três classificações diferentes. Nada impede que isso aconteça, tá? Então, para a gente entender melhor o substantivo concreto, é só a gente entender o que não é o substantivo concreto. O que não é o substantivo concreto é o substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele serve para dar nome a relacionado a sentimento, tá? Sentimentos, estados, qualidades, ações, tá? Ações. Se você está agindo, ele correndo, tá? Correr é uma ação. Se você está correndo, correr é verbo, mas correndo é uma ação, tá? Então, se você fala assim, essa flor tem uma beleza muito grande. Beleza é um substantivo abstrato. Por quê? Porque está dizendo quão bela é aquela flor, tá? Ele está nos colocando em palavras um sentimento, uma expressão. Alegria também é abstrato, bondade, ruindade, feiura, amor, ódio, tá? Ah, professor, mas me ensinaram que substantivo abstrato é tudo aquilo que a gente não pode tocar. Negativo. Negativo. Por quê? Temos a palavra ar, por exemplo. Ar é um substantivo o quê? É um substantivo abstrato? Não. É um substantivo concreto, tá? Por quê? Porque ele é uma coisa real. Ele origina outra palavra. Ele não se origina de uma palavra, tá? Ele não tem origem em outra palavra. Então, temos agora o substantivo, os últimos três para a gente fechar aqui. Temos o substantivo primitivo, tá? Substantivo primitivo. E ele é o seguinte, como o próprio nome do substantivo ele está indicando para a gente, eles são aqueles que não derivam de outras palavras, tá? Que não vêm de outras palavras. Como, por exemplo, casa, folha, chuva, tá? Essas palavras, elas não vêm de outra palavra. Elas originam outras palavras. Ou seja, elas derivam outras palavras. Que é o próximo substantivo que a gente está vendo. Substantivo derivado. Substantivo derivado, eles são derivados de outras palavras. Tá? A gente viu que casa é um substantivo primitivo. Derivado, a gente tem o quê? Temos casarão, temos casinha, casebre. Tá? São palavras que se originaram da outra. Temos casa, casinha, casarão, casebre, qualquer palavra que se origine disso. A palavra, qual foi outro exemplo que eu dei? Folha. Temos folha, aí temos folhagem, tá? A gente tem folhagem. E temos o que mais? De chuva. A gente tem chuvarada, tá? Deriva de chuva. E por último, pessoal, qual é o substantivo? O último que nós vamos ver. Temos o substantivo coletivo. Substantivo coletivo nada mais é do que aquele que se refere a um conjunto de seres, tá? Um conjunto de seres. Por exemplo, se eu digo fauna, fauna
é um conjunto de animais. Se eu digo alcateia, alcateia é um conjunto de lobos. Se eu digo colmeia, colmeia é um conjunto de abelhas. Se eu digo álbum, álbum é um conjunto de fotos. Tá? Ficou claro, pessoal? Espero que tenha ficado. Muito obrigado, a aula vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais, pessoal. Tchauzinho.